O dia tão importante do começo da AgriShow é hoje e vamos ter dias seguintes aí muito importantes para o agro brasileiro, para o agro regional aqui, nossas empresas todas lá já prontas para receber cerca de 150 mil visitantes. E nós temos feito já nos dias passados e temos feito e vamos continuar nos dias seguintes também a ouvir executivos, diretores de empresas, organizadores do evento, autoridades de um modo geral. E a de hoje é o diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, Ricardo Tortorella. Um prazer tê-lo com a gente. Bom dia. Bom dia, Daenço. Prazer todo nosso estar com vocês aqui, estar com os ouvintes aí da Rádio Saudades FMs, da TVM. Muito bom estar com vocês. Eu é que agradeço pela sua gentileza. Esse evento este ano aqui vem, a AgriShow, não é? Dentro de uma situação completamente inédita para o setor, eu imagino, que é a questão dos fertilizantes. Então, a minha primeira pergunta é essa, em tempo de AgriShow e em tempos de guerra que envolve a Rússia, daquilo que inicialmente foi divulgado em relação aos adubos, cujos componentes o Brasil depende muito. Depois, nos dias seguintes, parece que esse noticiário foi amenizado. Na realidade agora, qual é a situação de momento em relação aos adubos e os componentes dos quais a gente depende, fornecidos pela Rússia? Daenço, o momento ainda exige muita prudência e muita cautela, seja na análise, seja nas consequências do que estão acontecendo. A nossa dependência do exterior é muito forte. O Brasil produz 15% do que consome, importa os demais 85%. E dependendo de cada item, né, que compõe fertilizantes, os nitrogenados, fosfatados, os potássios, a gente tem uma dependência do leste europeu bastante forte. Então, desde o ano passado, as suspensões da Bielorrússia, por exemplo, e as intensificações das punições que a Bielorrússia recebeu, já levaram, no início deste ano, a cloreto de potássio que vinha da Bielorrússia, que é uma fonte muito importante, já não está vindo mais. A Rússia também é um produtor muito forte, é um player do mundo inteiro muito importante, e desde o início da guerra, as sanções diariamente estão sendo impostas à Rússia. E, obviamente, exige cautela e prudência na análise assim, olha, quais são essas sanções? Será que elas vão chegar em fertilizantes? Em que grau e com que profundidade? Até aqui, até agora, no momento os nossos embarques seguem sendo feitos, mas a situação geopolítica de muito antes da invasão da Rússia à Ucrânia já sofria algumas coisas. Na verdade, desde a pandemia, 3 anos atrás, todo mundo sabe e lembra, faltou navio, faltou container, o mundo parou, depois veio a crise da energia, de petróleo, a crise de gás no ano passado, e, de novo, é razão suficiente para os preços subirem, e a gente está vivendo um momento muito delicado nos últimos 2, 3 anos. O que não impediu, particularmente nós aqui do Brasil, de batermos recordes de safra agrícola. O nosso produtor rural foi corajoso e a nossa indústria deu o suporte e fez esse fertilizante chegar aqui, sim, em dia e em ordem, sem problemas nenhum, para que o nosso produtor e tivéssemos safras recordes atrás de safras recordes. Entre os nossos ouvintes e telespectadores, acho que tem uma grande maioria que é leiga, e eu sou um deles. Eu sou um deles, inclusive. Daí vem a pergunta, que é a seguinte: quando a gente vê um adubo, a gente vê os granulados lá, cada um de uma cor, aquelas cores variáveis. O que significa aquilo? Que cada cor daquela é um componente ou... por que é daquele jeito lá? É por esta razão? Aqui a pergunta é de leigo, o senhor vai dizer, mas isso aí é o beabá para mim, mas para a grande maioria das pessoas isso aí é absolutamente desconhecido, eu sou um deles, inclusive, que não sabe. Nós todos somos. Esse mundo e esse universo é um eterno aprendizado para todo mundo. E o que precisamos, e os nossos ouvintes precisam saber nesse momento, é o seguinte: nós vivemos num país tropical. A nossa terra não é perfeita e depende das nossas dimensões, nós somos um continente,
dependendo do tipo de cultura que a gente põe, dependendo do tipo de lugar, a terra precisa ter os nutrientes adequados para aquela cultura atingir o seu máximo, né? E para ela ter o máximo de vitamina, de proteína, nós precisamos adequar essa terra. Daí a necessidade de suportarmos essa terra, de aditivar e pôr os aditivos necessários, os nutrientes, os produtos e os nutrientes necessários para a planta poder crescer. E nós, como ser humano, somos consumidor final cada vez mais exigente que a qualidade dessa planta seja perfeita em termos de vitamina e de proteína para o nosso dia a dia. Então é muito importante a gente adubar o solo por causa disso. Cada tipo de solo e cada tipo de cultura, cada momento do tempo, exige um tipo de adubo mais adequado. Por isso também é importante o produtor rural sempre, de vez em quando, fazer os testes laboratoriais da sua terra e saber o que ele precisa. Aqui um pouco mais de fosfatado, aqui um pouco mais de nitrogenado, aqui um pouco mais de calcário e assim por diante. São diversos nutrientes e são diversos as composições desses fertilizantes. E quanto mais a gente conseguir o conjunto ideal, mais sadia nós vamos ter essa planta e maior produtividade para o produtor rural. Eu quero deixar claro aqui para todo mundo que, por exemplo, para ver o tamanho da importância disso, 1 hectare que usa adubo corretamente produz 4 vezes mais, precisaria de 4 hectares que não usam corretamente a adubagem. Então, adubo fez com que, nos últimos 20, 30 anos, a gente menos que dobrou a área plantada e a gente mais que triplicou a produtividade, graças ao bom uso também de fertilizantes. Os fertilizantes, acabou que... aquelas cores dos granulados, por que tem tantas cores diferentes? As cores são um produto, por exemplo. O potássio tem mais de uma cor, e assim vai. O cloreto de potássio é diferente do calcário, que é um pó branco, o outro é um granulado, e assim vai. Os nossos fertilizantes, no mundo inteiro, têm diferenças, mas aqui, por ser um solo tropical, predomina a aplicação de fertilizantes granulados, e cada tipo deles, né, tem um tipo de... Tem uma cor diferente, tem um Entendi. tipo, eles são variáveis. Entendi. Bom, apesar dos benefícios que o senhor elencava aí do adubo, de novo pergunta de leigo, esses produtos, de alguma maneira, através dos alimentos, podem ser condutores de algum malefício para o consumidor? Não, pelo contrário, né? É importante a gente entender isso. Eles são absolutamente saudáveis. Hoje tem uma desinformação sistêmica e é bom ter essa pergunta e essa oportunidade de explicar. Quando o solo, quanto mais perfeito é o solo, mais perfeito é o tipo desse grão. Milho, soja, tudo que a gente come, abstrair as vitaminas e as proteínas perfeitas desse solo. Se a gente buscar essa perfeição e usar adubos corretamente, nós estamos ajudando a planta a ser mais saudável. Isso do lado de saudabilidade, do que a gente come. Então é muito importante, não tem... cientificamente é comprovado tudo isso, e a gente tem que deixar bem claro que isso é alimento, né? A gente chama assim, deixa eu deixar claro aqui uma diferença que às vezes a população não está atenta e confunde coisas. A gente é confundido, os fertilizantes, várias vezes com defensivo agrícola. E a gente deve definir assim, os fertilizantes, os adubos, são a comida da planta, enquanto o defensivo é o remédio. Se essa planta não comer direito, ela tem que tomar remédio, né? E aí precisa dos defensivos. Os defensivos, sim, e algumas análises pode ter esse tipo de questionamento, mas o fertilizante é extremamente positivo. Além da saudabilidade, eu queria aproveitar também e explicar exatamente dentro desse exemplo o quão é importante fertilizante para o meio ambiente. Se a gente consegue produzir em 1 hectare o que precisa de 4, isso significa que usando corretamente adubos, nós estamos usando menos hectares para produzir mais, o que quer dizer menos água, o que quer dizer menos energia, o que quer dizer menos desmatamento. Então, quanto mais a gente usa adubos corretamente, maior a nossa contribuição para o meio ambiente. Certamente. Para a alimentação humana, né? Porque ela vai cada vez mais precisar de alimentos
E se essa população mundial precisa de mais alimentos à custa da total ocupação do solo só para a finalidade agrícola, você imagina o que ia virar esse planeta, né? Então, é preciso produzir mais e mais dentro das terras agricultáveis que nós temos. Entre elas, já descobrimos hoje que o adubo que serve ao cerrado não é exatamente igual ao adubo que serve, por exemplo, ao sul do país, e assim, dentro de um país tão gigantesco como esse aqui. Mas dos componentes de um adubo, por exemplo, em qual deles o próprio Brasil é autossuficiente? Olha, autossuficiente, nós praticamente não somos em nada, né? É? Quando a gente olha essa composição, eu disse que 15% a gente produz aqui, 85% a gente busca de fora. Talvez o produto chave que a gente mais dependa do mundo é o cloreto de potássio. A gente só produz 5%, 95% vem lá de fora. Já os ingredientes derivados dos fosfatos, a gente produz quase 45% e vai buscar lá fora 55%. E as ureias, a gente produz cerca de 30% e busca 70%. Então, dependendo do grupo de produtos que a gente está falando, a gente tem uma dependência maior ou menor. Mas nós não somos autossuficientes hoje em nada, pelo contrário, nós temos uma dependência. Também tem que ser claro e deixar claro, Daécio, é assim, a dependência de 15 a 80, obviamente, no momento de crise desse, geopolítica do mundo inteiro, escancara que esse equilíbrio não está bom e que a gente precisa de um novo equilíbrio. Agora, temos que ser claro, o Brasil nunca vai ser autossuficiente disso e a gente não tem que ter vergonha disso. Importar um pouco é até saudável e faz bem para as nossas balanças e para os nossos equilíbrios internacionais num mundo globalizado. O problema nosso é que está desequilibrado, né? A gente criou uma dependência muito forte. E por isso até muito se fala e se estuda aí, tem uma coisa no ar aí, o Plano Nacional de Fertilizantes, que está sendo estudado, que tem uma proposta para que 2050 a gente tenha um novo equilíbrio, por exemplo, produzindo aqui 40% e importando 60%. Ok. Isso é importante, reduzir a nossa dependência e achar esse novo equilíbrio, né? Que as academias, a ciência, os agrônomos, todo mundo debatam, as autoridades debatam esse tema e achem esse novo equilíbrio para a gente ter uma dependência menor. E essa dependência é motivada pelo fato de que a gente não tem onde prospectar, onde retirar, extrair, enfim, ou a gente não explora isso e temos o recurso? É um conjunto de fatos que levou a isso. Nós até temos, o nosso subsolo é muito rico, né? E a gente tem, sim, diversos produtos desses nos nossos subsolos atualmente não explorados. Agora, para explorá-los, nós precisamos de viabilidade. Isso implica em reestudar logística, tributos, licenças ambientais, regras desse jogo. Tudo isso tem sido um obstáculo muito grande e razão suficiente para o Brasil entender mais barato, mais econômico e mais fácil comprar lá fora. Quando a Rússia extrai esses elementos todos lá do solo deles, eles estão tirando excessos ou estão deixando também o solo deles mais pobres? Não, eles têm... A Rússia tem um leque muito grande e minas muito bem exploradas no sentido assim, ela é muito rica de minerais, né? Não só para o Brasil, eles não são play importante para o Brasil, eles são play importante para o mundo. A China compra deles, a América inteira compra deles, e eles têm um equilíbrio, até onde eu saiba, bastante bem explorado. Eles de fato respeitam essas minas no sentido de que são para perpetuar como fonte de riqueza deles. Qualquer retaliação que venha, nós não sabemos esse conflito lá, né? No que vai resultar, qualquer endurecimento russo em relação ao resto do mundo e usando o fertilizante como um meio de reprimenda e tal, tendo o Brasil se manifestado em relação à guerra, a diplomacia tendo sido até mais dura um pouco, mas o governo propriamente não foi tão, como é que eu diria aqui, enfim, o governo ficou numa posição de neutralidade praticamente, enquanto a diplomacia brasileira tratou de endurecer um pouco.
O fato de essa neutralidade pode excetuar o Brasil numa decisão mais dura que talvez a Rússia possa tomar na questão dos fertilizantes, Ricardo? Não, o que a gente acredita é assim, o mundo ocidental diariamente tem feito punições à Rússia, né? Ele não fez nenhuma específica ainda para fertilizantes. Então, é óbvio que é assim também para os nossos ouvintes entenderem bem, a Ucrânia é um player muito importante em alguns itens, né? Por exemplo, na produção de trigo e afeta outras coisas. E, obviamente, a Ucrânia parou como país, está vivendo a guerra, as pessoas estão tentando sobreviver e assim vai. Mas ninguém está produzindo, ninguém está trabalhando, ninguém está ganhando salário, e é isso que eu quero dizer. Na Rússia é diferente, as pessoas estão trabalhando, estão recebendo salário, estão produzindo. Não diria normalmente, mas conseguem atuar. E, portanto, essas minas estão sendo exploradas, as pessoas estão ganhando salários e estão entregando os resultados. E os navios estão atracando. Os portos aqui de baixo, obviamente, do Mar Negro, está em guerra e eles não estão navegando lá. Mas os portos da Rússia tradicionais, de Moscou, de São Petersburgo, tal, estão operando, eu também não diria assim normalmente, mas eles estão operando. As duas sanções que tiveram um pouco mais rígidas e que chegaram mais perto do fertilizante, primeiro foi aquela da coisa financeira, né, de transferir dinheiro para a Rússia. O que a gente deve dizer é assim, a gente continua comprando sim e pode-se pagar, porque muitos dos players são internacionais, tem empresas que compram em euro, tem sedes na Europa e assim vai. O que não quer dizer que eles não tenham dificuldade de internalizar esse dinheiro, tá certo? De um lado. De outro lado, as sanções da América, da Europa para a Rússia, cada dia tem sido maior, né? E aí tem que ver até onde elas vão, né? Até onde vai essa guerra, até onde vão essas sanções. Só lembrando, a da Bielorrússia do ano passado, o presidente lá, o Alexander Lukashenko, a gota d'água deve ter sido aquele sequestro do avião em maio do ano passado, quando ele sequestrou um avião civil e apreendeu um jornalista inimigo político dele, e liberou o avião. Aí o mundo começou a pôr sanções, sanções, sanções. Culminou que a desova dessa produção da Bielorrússia era feita pela Lituânia, que é um país da comunidade europeia. E a Lituânia tomou a decisão, no início desse ano, de produtos da Bielorrússia não transitam mais no meu país, ou seja, eles não têm mais como desovar este produto para o resto do mundo. Então, essas sanções são, às vezes, lentas, são demoradas, mas são muito duras, e a gente precisa estar atento a elas, porque elas mudam todo esse cenário. Só para o nosso ouvinte ter ideia de tamanho do que nós estamos falando, no ano passado nós trouxemos 12,5 milhões de toneladas de cloreto de potássio. O Brasil, para produzir o que produziu de fertilizantes, ele entregou para o mercado 45,9 milhões de toneladas. Para entregar isso, nós usamos esse insumo, né, esse nutriente, né, cloreto de potássio, 12,5 milhões. Dos 12,5 milhões do ano passado, 2,2 vieram da Bielorrússia e 3,4 milhões vieram da Rússia. Então, nós temos uma dependência muito forte deste leste europeu que, digamos assim, está sujeito a sofrer sanções diárias e cada vez mais forte. Está começando hoje em Ribeirão Preto o AgriShow, uma das maiores feiras da América Latina do setor do agro, e o componente adubo, fertilizante, enfim, está muito inserido dentro desse evento. Daí a minha pergunta é que, nessas circunstâncias, este ano quem for a AgriShow para pesquisar preço, produtos ou fechar até negócios naqueles estandes que atuam nesse setor de fertilizantes, vão encontrar um preço muito majorado em razão dessas circunstâncias ou não? Como é que está o preço aí para quem vai comprar hoje na abertura da AgriShow o fertilizante, hein, Ricardo? O que a gente pode dizer assim, para o produtor rural, o produtor rural é absolutamente soberano aí na decisão de quando fazer sua compra. Está chegando uma safra, nós temos uma expectativa boa, sim, de que nós vamos ter mais uma boa safra, não tão grande quanto a gente queria, quanto podia, quanto a Conab previa no início do ano, mas nós temos tudo para ter uma nova safra. Vale a pena fazer investimento, a rentabilidade do produtor, apesar do dólar ter caído um pouco, está bem razoável e que permite, apesar dos preços altos, essa compra correta é a aplicação dos fertilizantes. Eu acho que o produtor deve pensar com carinho,
e entender o seu melhor momento. A Volta e a AgriShow, nossas empresas estão lá sim, é muito importante a retomada da AgriShow, ela é um marco nessa história de sucesso do Brasil que cresce, que está atingindo os 30% de PIB pelo agronegócio. Cada vez mais a força dessas feiras, a AgriShow faz parte dessa história e é um equipamento importante para essa produção de acesso ao produtor rural e também no caso de fertilizantes. Preço caro, mas vale a pena. Ok. Olha, se a ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, tem por finalidade, sobretudo, difundir a importância do adubo, escolheu muito bem o seu diretor executivo, Ricardo Tortorella, que com muita facilidade fez todo mundo entender algo que é absolutamente específico, técnico, complexo, mas todo mundo pôde entender e teve, inclusive, a paciência de explicar o beabá, por que cada granulado tem uma cor, coisas desse tipo, levando em conta que a grande maioria das pessoas, na verdade, não são desse meio. Então, por essa paciência, pela sua facilidade de transmitir, de modo que todos entendam algo que é tão complexo assim, e pela sua gentileza e simpatia, Ricardo, agradeço muito, um grande abraço, bom dia. Obrigado, prazer enorme estar com vocês da ES. Nós que agradecemos aí o espaço e poder falar um pouco e orientar. Conhecimento só vale quando ele é dividido com os outros, né? Que assim seja. É isso Forte mesmo. Abraço. Outro abraço, Ricardo. Eu falei com o Ricardo Tortorella, que aqui tem família de origem matonense, tudo pelo estado inteiro, Tortorelli. Tortorello, isso. Tortorello. Mas Tortorella, viu, Ricardo? Talvez sejam da mesma família, esses italianos chegavam aqui e falavam errado, aí o cartório registrava errado, pode ser parente seu, Tortorella. Deve ser, tudo tivemos a mesma origem, é a mesma história. Os nossos avós vieram colonizar esse interior. Um abraço mais uma vez. Porque tem disso. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Falei com o Ricardo Tortorella, muito simpático, por sinal, diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, neste que é o dia de abertura e dentro do nosso boletim de hoje, que vai continuar nos dias seguintes, vamos ouvir amanhã, vamos ter aqui a palavra até do presidente Bolsonaro aí, tudo, né, de quem comparecer lá hoje, dos organizadores hoje ainda, vamos ouvi-los mais uma vez e tudo isso porque está começando a AgriShow em Ribeirão Preto, o mundo, o agro do nosso continente e de outros países do mundo, nesse momento está voltado para Ribeirão Preto, não é pouco o que está acontecendo. Vocês ouviram agora há pouco eu falando com o nosso repórter que está lá, e ele estava falando lá do congestionamento na rodovia, à beira da rodovia, das pessoas querendo chegar ao recinto, né? Tanto que eles foram às 6 da manhã e conseguiram entrar 2 horas depois, chegar na catraca lá, para você ter uma ideia. É uma loucura isso aí tudo, né? De tão importante que é, de tão procurada que é, e de tão bem acompanhada, que é o que estamos fazendo aqui na nossa parte, para que você de Matão, da região inteira, tenha conhecimento de algo que nos diz muito, que tem muito a ver com a gente. A nossa economia passa diretamente pelo agro, ainda mais no caso aqui de Matão, com tantas indústrias que abastecem o agronegócio brasileiro. E esta foi mais uma matéria da série do nosso Boletim AgriShow 2022.